meus irmãos e minhas irmãs, é com enorme alegria que estamos reunidos nesta tarde e noite para louvar e adorar o nome do Senhor. E neste domingo, também para celebrar a Páscoa cristã. Jesus ressuscitou, portanto, não é vã a nossa fé. Aleluia! E nós vamos começar este encontro orando, louvando a Deus pela ressurreição de Jesus, louvando também a Deus por todas as bênçãos que dele temos recebido. Nós cremos que não há cristianismo bíblico sem oração. É necessário que todos os discípulos assumidos de Jesus de Nazaré construam uma vida consistente de oração e também estudo sistemático das Escrituras. Eu vou pedir ao nosso querido irmão presbítero Marcelo Daltro que nos conduza a Deus em oração. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar para Te agradecer de todo o coração pela Tua obra maravilhosa na história e nas nossas vidas. A Deus, hoje é um dia especial para todos nós, um dia que comemoramos, nos lembramos da Tua obra consumada, não apenas da Sua obra consumada na cruz, mas da Tua obra consumada na ressurreição. Muito obrigado, Deus, porque se Teu Filho ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Teu Filho venceu a morte, nós também venceremos e habitaremos contigo como Ele hoje está para toda a eternidade. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos muito. Muito obrigado por esse momento, que esse louvor, que essa palavra, que esse culto seja para glorificar o Teu nome. E também, Deus, que o Teu Espírito encha os nossos corações de alegria, de regozijo, de satisfação por um domingo tão especial. Nós Te louvamos de todo o coração, Te agradecemos de todo o coração pelo Teu grande amor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. E agora nós vamos cantar alguns belos cânticos para glorificar a Deus, para louvar o nome do nosso Senhor, para louvar a Deus, dentre tantas outras razões, também pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro de alguns instantes participaremos da ceia do Senhor. Quando participamos da ceia, somos fortalecidos espiritualmente. Quando participamos da ceia, fortalecemos a comunhão cristã. Quando participamos da ceia, glorificamos o nome do Senhor. E nós estamos num período em que precisamos ser fortalecidos espiritualmente, em que precisamos fortalecer a comunhão da igreja, em que precisamos glorificar o nome do Senhor. Então, conquanto distantes fisicamente, mas unidos em Cristo, dentro de alguns instantes participaremos da ceia do Senhor. Aleluia! Agora vamos cantar alguns belos cânticos para a glória de Deus. Aleluia! Vamos adorar o Senhor juntos em uma só
o Deus que é digno, que é poderoso, que é santo. Amém? Exaltado
Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Então cante como o rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Nasce
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento, participaremos da ceia. E a Bíblia diz que é necessário que nos aproximemos da mesa do Senhor com o nosso coração bem preparado. Então, vamos reclinar a nossa fronte e vamos colocar a nossa vida no altar da graça. Vamos pedir a Deus que, se valendo dos méritos de Jesus, purifique o nosso coração, perdoe os nossos pecados, para que assim participemos da ceia. Então, vamos orar, você aí em sua casa, eu e os poucos irmãos que estão comigo aqui. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que somos pó. O Senhor sabe que carecemos de Ti, da Tua graça e do Teu poder. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, os sonhos que o Senhor mesmo plantou em nosso coração, colocar diante de Ti as nossas preocupações, os nossos familiares, o nosso país, os demais países que também estão enfrentando essa pandemia. Queremos colocar todas as coisas diante de Ti, porque sabemos que somos total e absolutamente dependentes de Ti, do Teu poder, da Tua graça, da Tua presença, da Tua direção. Ó Deus, também reconhecemos que somos pecadores. Portanto, que carecemos do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua generosidade. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor plante em nosso coração um desejo inquebrantável de vivermos uma vida compatível com a Tua palavra, uma vida condizente com os princípios que devem reger os cidadãos do Teu reino. Senhor, o Senhor nos conhece, portanto sabe que somos pecadores, mas também sabe que, em razão de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho, não queremos viver na prática do pecado, ao contrário, queremos combater o pecado em nossa vida e avançar na santificação. Ó Deus amado, que o Senhor esteja sempre conosco, conduzindo os nossos passos, para que jamais nos desviemos do centro da Tua vontade. E que agora, ó Pai, momento em que vamos participar da ceia, que sejamos espiritualmente fortalecidos e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado, saíram para o monte das Oliveiras. Todo discípulo assumido de Jesus de Nazaré deve participar da ceia. O próprio Cristo instituiu a ceia para que nós nos lembrássemos
de sua obra, daquilo que ele realizou, de sua obra vicária, e também que nos lembrássemos do fato de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Neste momento, participaremos do pão e do vinho, e eu farei mais uma oração, consagrando esses elementos a Deus. Então você que está aí em casa, que se preparou para este momento, que separou o pão e também o suco de uva, que é o que tradicionalmente usamos em nossa comunidade, então agora me acompanhe nessa oração. Ó Pai amado, Senhor querido, queremos pela fé separar o pão e o suco do uso comum, e queremos ainda consagrá-los a Ti, que neste momento eu e meus irmãos sejamos fortalecidos por Ti ao participarmos da ceia, em nome de Jesus, amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. O pão, como vocês sabem, representa o corpo de Jesus, que foi entregue por nós. E aqui, o suco de uva, representando o vinho, claro, representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, em nosso lugar. Então, pegue o pão e declare comigo: Jesus é o pão que desceu do céu. Participemos. Agora, meus irmãos, declaremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Participemos, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Obrigado, Eli, Deus te abençoe, amém. Participamos da ceia,
um momento difícil, Jesus declarou que a ceia seria celebrada até que Ele retornasse. E vamos celebrá-la sempre, no meio de pandemias, dos problemas, das lutas, das enfermidades. Vamos celebrá-la percorrendo os passos verdejantes, vamos celebrá-la percorrendo o vale da sombra da morte, vamos celebrá-la sempre até o retorno do nosso Senhor. Aleluia! Amém. Neste momento vamos refletir sobre a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14, livro de Jó, e mantenha a sua Bíblia aberta, também mantenha o seu celular e o seu computador ligados, porque leremos vários versículos hoje. Livro de Jó, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 14, onde encontramos: o ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que, verso 5, os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e os rios se esgotam e secam, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias a minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Amém. Vamos reclinar a nossa fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, estamos diante de Ti neste momento, com o nosso coração desejoso de ouvir a Tua voz. Ó Pai, que neste momento o Senhor fale conosco, que neste momento, ó Deus, todas as pessoas que estão participando deste encontro sejam visitadas pela ação poderosa do Teu Espírito. Pai, que nesta Páscoa sejamos vivificados pela ação radical, poderosa e soberana da terceira pessoa da Trindade. Nós queremos mais de Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser fortalecidos espiritualmente e, sobretudo, queremos viver uma vida que faça o Senhor sorrir. Fale conosco, em nome de Jesus, e para a Tua glória é que oramos. Amém. E amém. Nesta passagem, Jó faz uma reflexão sobre a brevidade da vida.
E após concluir que a única saída para o seu terrível sofrimento seria a morte, ele formula uma questão absolutamente radical e provocativa, que está no verso 14, parte A. Quando alguém morre, será que volta a viver? Quando alguém morre, será que volta a viver? Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que deste texto não podemos extrair uma doutrina da ressurreição. Eu sei que não podemos construir um sistema doutrinário relativo à ressurreição em cima dessa passagem. Mas podemos dizer que este capítulo indica que o assunto ressurreição estava na pauta dos dias de Jó. E nós estamos falando acerca de um texto que foi escrito 2000 anos antes de Cristo. Naquela época, o assunto ressurreição já estava na pauta do dia. Quando alguém morre, será que volta a viver? E é claro que nós também fazemos essa pergunta. Quando? Quando, por exemplo, a morte demanda alguém a quem amamos. E Deus não deixou Jó sem resposta. E o resultado dessa resposta aparece em forma de declaração de fé no capítulo 19 deste mesmo livro, versos 25, 26 e 27. Quando Jó declara, capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Verso 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Verso 27, eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Que mensagem extraordinária! Quando tudo que Jó possuía se perdeu, ele demonstrou confiança em Deus. No meio de circunstâncias adversas, ele declarou: o meu Redentor vive e eu o verei. Apesar do sofrimento, das lutas, das dificuldades, de nossas idiosincrasias, de nossas incongruências, das artimanhas de nosso inimigo, nós podemos declarar também que o nosso Redentor vive e nós o veremos, independentemente das circunstâncias, dos problemas, das pandemias, dos terremotos, dos maremotos, das ações do inferno. O nosso Redentor vive e nós o veremos. Essa é a convicção do cristão, daquele que vive firmado na palavra de Deus. Então nós não sabemos o que o amanhã nos reserva, contudo sabemos que o nosso Redentor vive e nós o veremos. E isto é o suficiente. Nós o veremos, os nossos olhos o verão. O que é isso? Isso é a esperança vencendo o desespero. É a alegria vencendo a tristeza. Deus é a nossa esperança na vida e na morte. Atentemos para o capítulo 19, verso 26, livro de Jó. Em minha carne verei a Deus. Notem que se trata de um corpo com todas as suas funções na presença de Deus. Então não há a mínima dúvida de que este capítulo do livro de Jó evoca, vamos dizer assim, a ideia de um corpo ressuscitado. E agora, meus irmãos, isso é muito importante. Muitas religiões ensinam o conceito de imortalidade.
o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, apenas para citar alguns ismos. No entanto, preste atenção, somente a fé cristã ensina a ressurreição do corpo. Somente os cristãos, baseados na palavra de Deus, evidentemente, declaram que haverá ressurreição. Por causa disso, eu e você cremos que, caso morramos antes da segunda vinda de Jesus, quando a trombeta tocar, seremos ressuscitados, vez que cremos na ressurreição. E essa convicção está firmada no maior acontecimento da história, na maior celebração do cristianismo, firmada na verdade mais gloriosa e decisiva de nossa fé, a ressurreição de Jesus. Portanto, é uma convicção firmada num fato histórico definido, situado em alguma coisa que podemos dizer que está situada historicamente, conforme está dito em Atos capítulo 13, versos 29 e 30. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, a respeito de Cristo, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ele ressurgiu de dentre os mortos. Trata-se aqui de um fato histórico, registrado, de um fato histórico sobre o qual a nossa fé está firmada. A partir desta compreensão historicamente situada, a questão diante de nós é a seguinte: quais são os benefícios do túmulo vazio? E eu quero pensar em alguns benefícios. O primeiro deles, a ressurreição de Cristo é a garantia de que também ressuscitaremos. Então, falar sobre a vitória de Cristo sobre a morte também é falar acerca de nossa vitória sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 20 ao verso 23, onde encontramos: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo ressuscitou primeiro. Quando ele voltar, todos ressuscitaremos. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. E Paulo descreve isso de uma forma mais clara, mais evidente, em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 43 ao verso 55. E eu lerei este texto na edição da Bíblia, na linguagem de hoje. Os nossos corpos agora nos decepcionam, mas quando forem ressuscitados, serão cheios de poder. Acontecerá em um instante, num piscar de olhos, quando a última trombeta tocar. Porque quando a trombeta soar, os cristãos que morreram ressuscitarão com corpos transformados. Então, nós que estamos vivos, seremos transformados de tal maneira que nunca morreremos. Quando isto acontecer,
então, finalmente, as Escrituras se cumprirão. Vencida foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós cremos na ressurreição, nós cremos que passaremos pela ressurreição caso Cristo não volte antes de nossa morte. Porque caso estejamos vivos no dia em que Cristo voltar, seremos tão somente arrebatados. Mas nós cremos que caso morramos antes da segunda vinda de Jesus, haveremos de experimentar a ressurreição. Por conseguinte, também cremos que passaremos pela glorificação. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, seremos totalmente conformados à sua imagem. Como está na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nosso corpo será glorificado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não deixará o nosso corpo morto na sepultura para sempre. Nós não ficaremos esquecidos no túmulo. Por quê? Porque um dia haveremos de ressuscitar e o nosso corpo será glorificado em nome de Jesus. Então, não fique muito ansioso pelo fato de seu corpo estar, à semelhança do meu, se esgotando ao longo do tempo. Não se angustie demais com isso. Por quê? Porque nossos corpos serão restaurados e glorificados. O que começou com graça, terminará com glória. Fomos alcançados pela graça de Deus e vamos experimentar a glorificação do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você, na condição de discípulos assumidos de Jesus, preste atenção, eu e você não precisamos temer a morte. O ferrão da morte foi removido. Como alguém acertadamente declarou, para o cristão, a morte é como a picada de um escorpião sem veneno. Causa dor, mas não aniquila a existência. E o salmista se alegrou nisso. Salmo 17, verso 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Então é necessário que eu e você, conquanto estejamos enfrentando uma pandemia, um momento dificílimo, nos alegremos no fato de que um dia seremos ressuscitados pelo poder de Deus. Não seremos esquecidos no túmulo, a nossa vida não terminará ali, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. A ressurreição de Jesus garante a nossa. Cristo ressuscitou, haveremos de ressuscitar também. Mas dois benefícios do túmulo vazio. A ressurreição de Jesus garante-nos o perdão de Deus. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria perdão de pecados. Essa questão é teológica, é grave, é séria, é solene. A questão é que se Cristo não houvesse ressurgido dentre os mortos, jamais ficaríamos sabendo se o Pai havia ou não aceitado o seu sacrifício expiatório. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Ao ressuscitá-lo, o Pai Celestial demonstrou que aprovou essa morte expiatória do Filho, deixando claro assim que Jesus não morreu em vão. Reflitam comigo, por favor. Se Cristo não houvesse ressuscitado, e ainda, se o Pai não houvesse aceitado o sacrifício do Filho,
nós não teríamos motivos para realizar um encontro como esse. Um culto como esse não faria sentido. O nome de Jesus seria apenas mais um nome. A cruz de Cristo seria esquecida. O Natal de Cristo não seria celebrado. E eu e você ainda seríamos escravos do pecado. No entanto, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E porque ressuscitou, podemos ser perdoados por Deus, tocados pela ação do Senhor e viver uma nova vida. Ele ressuscitou, alegria, alegria, alegria. É isso que os cristãos diziam. Alegria, alegria, alegria. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como cristãos, não precisamos temer a morte, tampouco a tirania do pecado. Agora temos vida e vida abundante em Cristo, no Cristo ressurreto. Nós somos libertados da escravidão do pecado. Aleluia! Em Romanos 6, verso 4, o apóstolo Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Este texto nos ensina que por sua ressurreição, Cristo nos abre o acesso a uma nova vida, e esta nova vida é caracterizada pela vitória contra o pecado, sobre o pecado. Logo, nenhum cristão cujo coração tenha sido de fato regenerado pela ação poderosa do Espírito Santo, com base na obra expiatória de Jesus, viverá na prática do pecado. 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Notem que João não está dizendo que o cristão, por ser cristão, não peca. O que se afirma aqui é que o cristão, nascido de novo, jamais se tornará um pecador quanto mais. Jamais viverá tranquilo em seus pecados. Ao contrário, um cristão nascido de novo, que é habitado pelo Espírito Santo, cuja vida está baseada na obra vicária de Jesus, lutará contra o pecado em sua vida e avançará na santificação. Entre outras razões, porque a Bíblia ensina que estamos mortos para o pecado, contudo vivos para Deus. Aleluia! Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nascemos de novo para glorificar a Deus, existimos para a glória dEle e fomos libertados do poder escravizador do pecado para vivermos em novidade de vida. E eu quero afirmar com todo o entusiasmo do meu coração que é possível vivermos essa nova vida, contando com o poder de Deus, o que nos leva ao último ponto de nossa conversa. Aleluia! A ressurreição de Cristo garante-nos o poder de Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 23. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Percebam que nesta sessão
segundo John Stott, eu concordo com ele, a ressurreição de Cristo é retratada como a prova suprema da ação do poder de Deus na história. A prova suprema. No verso 19, Paulo está fazendo referência à suprema grandeza do poder de Deus. No verso 20, Paulo afirma que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Agora, eu vou lhes dizer algo absolutamente extraordinário. Esse mesmo poder que o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, está à disposição da igreja. Aleluia! Olha, vocês me conhecem, se eu fosse mais jovem, aqui seria o ponto em que eu pularia. Atos capítulo 1, verso 8. Isso aqui é glorioso, o mesmo poder, à disposição da igreja. Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu e você, que somos desejosos de viver uma nova vida, uma vida santa, abençoada e abençoadora para a glória de Deus, podemos viver tal vida contando com o poder que provém do alto, portanto com o mesmo poder usado por Deus para ressuscitar o seu Filho dentre os mortos, o mesmo poder. Calvino, o teólogo francês nascido em 1509, refletindo sobre a nossa dependência do Espírito Santo, diz o seguinte, que para que vivamos a vida cristã autêntica, frutífera, plena, precisamos do mesmo poder que um dia Deus, o Pai, ressuscitou Jesus de dentre os mortos. O poder do Espírito Santo. O mesmo poder. E o Calvino vai dizer com toda razão que vida cristã é vida no Espírito, em outros termos, sob o poder de Deus, sob esse mesmo poder que arrancou Jesus do túmulo. E o Espírito Santo é aquele que, agindo em nossa vida, faz com que vivamos em sintonia com a palavra de Deus. O Espírito Santo produz em todos nós o tipo de vida que Deus quer que cresça dentro da gente. É esse poder que está à nossa disposição. Então a força do alto para você, a força do alto para você. Por óbvio, todos nós estamos sofrendo, alguns um pouco mais, sabemos disso. É um momento difícil para a humanidade. Como enfrentar uma situação como essa? Nos valendo apenas da ciência? É claro que a ciência traz benefícios para todos nós, e nós reconhecemos que toda a verdade provém de Deus. Então tem de haver, de fato, diálogo entre teologia, as demais ciências, entre a religião, entre as ciências que aí estão, de certa forma, contribuindo todas elas para que vivamos melhor. Mas é evidente que nós não podemos nos valer apenas dos métodos científicos para enfrentarmos as lutas diárias. Nós precisamos dessa fé que provém de Deus, dessa força que provém do alto, para que enfrentemos e vençamos as lutas e permaneçamos em pé para a glória de Deus. E todo o povo do Senhor diga amém. É esse poder que foi usado por Deus para arrancar Jesus Cristo do túmulo. Esse poder que fortalece as nossas mãos para as batalhas diárias, esse poder que aquece o nosso coração, que não permite que nós nos tornemos cristãos mornos, esse poder que nos capacita a viver uma vida bonita para a glória de Deus, esse poder que nos capacita a viver plenamente a vida e a enfrentar a morte. Poder para viver, poder para morrer. Nós cremos na ressurreição. Portanto, ousamos afirmar que a morte não representa a aniquilação da existência.
no sentido de que a morte não fará com que desapareçamos para sempre. Mas pensemos também nessas, vamos dizer assim, pequenas mortes que experimentamos ao longo da vida. Na morte da alegria, na morte da esperança, na morte da paz interior, na morte do ânimo existencial. Meus irmãos e minhas irmãs, será contando com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que eu e você recebam essa palavra pela fé, que eu e você experimentaremos a ressurreição da alegria, da paz, da esperança, do ânimo em nossa vida para a glória de Deus. Vamos experimentar isso todos os dias, a ressurreição de tudo aquilo que faz com que eu e você caminhemos em direção a essa vida plena da qual fala o Evangelho. Jesus venceu a morte. Ele vive e nós o veremos. E nós o veremos. A ressurreição de Jesus garante a nossa. A ressurreição de Jesus garante perdão para os nossos pecados. A ressurreição de Jesus aponta para o fato de que há poder do alto à disposição da igreja, para que a igreja enfrente e vença as lutas para a glória de Deus. Amém. Vamos reclinar nossa fronte e vamos orar. Talvez você precise passar por uma experiência de vivificação espiritual. Talvez você precise experimentar a ressurreição da alegria em sua vida. Talvez você precise experimentar a ressurreição da esperança em sua vida, ou da paz. Há poder do alto para você. Há poder do alto para todos nós. Poder para que vivamos a vida plena que Deus nos concede em Cristo Jesus. Então nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que Cristo ressuscitou. E também cremos que porque Ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Ó Pai, como é bom saber que o Senhor não deixará o nosso corpo morto no túmulo para sempre. Aleluia. Ó Deus, Pai amado, contando com esse poder, o mesmo poder que um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu e meus irmãos queremos enfrentar as lutas cotidianas para o Teu louvor. Queremos prosseguir, ó Deus, combatendo o pecado em nossa vida. Queremos prosseguir vivendo uma vida bonita para a Tua glória, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Nós não temos podido realizar encontros presenciais, mas a igreja não parou. A igreja segue trabalhando. É claro que nas últimas 4 semanas, mais focada na ação social. Temos trabalhado nessa área e seguiremos trabalhando, porque nós cremos que a missão cristã diz respeito tanto à proclamação do Evangelho quanto à ação social. E nós seguiremos fazendo isso para a glória de Deus. Então, se você puder e quiser participar deste momento, nós vamos colocar aí na sequência dos comentários, desses comentários que estão associados à transmissão deste culto, a conta da igreja, bem como também colocaremos a conta de nossa igreja no zap de nossa comunidade. Então vamos seguir, meus irmãos, investindo no reino de Deus, em nome de Jesus. Façamos isso enquanto cantamos um belo cântico.
seja o nome do Senhor. E nós vamos terminar este encontro. E eu vou terminar este encontro usando uma saudação que era usada pelos discípulos pioneiros, lá no início da igreja cristã. Eu direi: Cristo ressuscitou. Ao que vocês responderão: sim, verdadeiramente ressuscitou o nosso Senhor. Então eu direi: Cristo ressuscitou. Ao que vocês dirão: sim, verdadeiramente ressuscitou o nosso Senhor. Mas tem de ser uma saudação vibrante, de gente que crê. Então vamos ver. Cristo ressuscitou. Sim, verdadeiramente ressuscitou o nosso Senhor. Amém e amém. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco, pela tua palavra, que aquece o nosso coração. Obrigado a Deus pela ressurreição de Jesus, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, nós não saímos aqui. Se estamos aqui na condição de discípulos de Cristo, é porque o Senhor, ó Pai, ressuscitou o teu Filho, Filho amado, de dentre os mortos. Amém e obrigado, Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém, aleluia. Cristo ressuscitou e nós o veremos. Meus irmãos, até o próximo domingo, ainda nesse formato online. Esteja conosco às 17 horas e convide pessoas também para participar deste encontro. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.